Fala, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de elétrica. Nesse módulo de elétrica, vamos criar um equipamento que vai nos auxiliar em algumas atividades que vamos fazer. Esse equipamento ele é um testador. Se você fechar algum curto, alguma coisa assim, ele garante que você não vai danificar o equipamento e tal. Então ele serve como um protetor, beleza? Para fazermos esse equipamento, nós vamos precisar de um bocal de lâmpada simples. Vou mostrar aqui na nossa câmera, segunda câmera aqui, tá? Um bocal comum de louça. Vamos precisar também de uma lâmpada, mas não pode ser qualquer lâmpada, tá? Essas lâmpadas de LED não servem, tem que ser uma lâmpada desse modelo aqui. Ela é uma lâmpada incandescente, aqueles modelos mais antigos, tá? Ela tem esse formato aqui, ó, tá joia? Com esse filamento aqui dentro, tá? Ela também é chamada de dimerizível, né? Que ela pode ser usada com dimmer, beleza? Estou usando aqui esse modelo, essa marca aqui. Enfim, não é nenhum patrocínio, então comprei na Vatel, qualquer loja de elétrica você consegue achar essa lâmpada, tá? Então, um bocal, uma lâmpada. Vamos usar também uma ponta de tomada, tá bom? Uma ponta de tomada, simples, uma tomada macho. Vou conectar esse equipamento numa tomada fêmea, tá? Aqui eu estou usando um modelo que já vem com o interruptor, mas o interruptor a gente não vai utilizar, tá? Vamos usar só a ponta aqui, tá? De tomada. E fio, tá? Eu estou usando aqui um cabo paralelo, tá? Que eles são dois fios. São dois cabos por 1,5 a espessura do fio. Então esse aqui é um cabo paralelo, 2 por 1,5. Dois fios por 1,5 da medida dele. Tá bom? Mas antes, vamos ver o diagrama, né, dessa conexão dessa tomada teste. Tá? Nós temos a tomada da rede elétrica, beleza? A tomada onde tem eletricidade, né, na nossa parede. Nós vamos usar também a tomada fêmea, como eu mostrei. E uma lâmpada, né, para fazer o nosso circuito de proteção. Esse circuito é assim, essa bateria simboliza a carga, né, a tomada, e a gente vai, no lugar do interruptor, colocar uma tomada, né. Nessa tomada, por exemplo, a gente pode ligar o nosso roteador e tal. O que acontece? Quando ligamos esse equipamento na tomada, se tiver algum curto, alguma coisa, a lâmpada acende, entendeu? Então esse é o circuito. Vamos lá? Então vamos fazer essa montagem aqui, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é conectar a tomada fêmea aqui nesse cabo, tá? Porque ela tá bem curtinha aqui, então a gente já vai fazer isso agora. Eu não vou utilizar esse cabo todo para fazer essa peça, eu vou utilizar somente esse pedaço aqui. Aproximadamente uns 40, 50 centímetros, mas fica a seu critério. Eu gosto, quando eu vou fazer esse equipamento, eu usar um pedaço de tábua, né? Um pedacinho de madeira e prender esse fio, esse bocal nesse equipamento, né? Nessa madeira. Porque assim ele não fica solto e tal, eu consigo fazer um teste melhor, mais apropriado, principalmente para mexer na lâmpada aqui, como ela vai ficar solta aqui na nossa bancada de teste. Então não é muito legal, você tem que tomar mais cuidado. Mas se tiver um pedacinho de madeira, é legal, você pode prender ali. Tá bom? Então eu medi aqui aproximadamente uns 40, 50 centímetros. Vou usar o nosso alicate de corte diagonal, tá? Vou fazer aqui o corte do fio, tá? Um pedaço que vamos estar utilizando, tá? Nesse pedaço a gente vai fazer a separação aqui do cabo. Venho aqui com o meu alicate de corte, no meio do fio, vou mostrar aqui, ó, no meio, tá? Corto aqui, para ele fazer essa separação, pessoal, ó. Já dá para fazer puxando aqui também. Eu gosto sempre de separar a pontinha, facilita. Separei aqui, ó. Temos o cabo aqui, igual tá do lado de cá. Agora nós vamos decapar as duas pontas e fazer a nossa emenda e depois isolar com fita isolante, tá bom? Então, para decapar o fio, vamos usar essa ferramenta aqui, que é um decapador, tá? Existem outros modelos de decapador, tá?
Isso aqui é um decapador mais gourmet, vamos dizer assim. Tá? Você botou aqui a espessura do fio, prendeu, puxou, ele já decapa sem você ter o risco de cortar o cabo. Tá? Ó, prendeu, puxou, ele já decapa e solta a pontinha. Tá bom? Então é uma ferramenta bem útil aí para quem mexe muito com elétrica. Existem outros modelos de alicate que ele fecha e fica uma passagem, então ele deixa aberto para você passar, né, o fio sem cortar. Se você não tem esse alicate, você pode usar o seu alicate de corte diagonal, tá? O alicate de corte diagonal, você tem que tomar um certo cuidado, porque se você apertar aqui, vai cortar. Afinal de contas, ele foi feito para cortar. Então você vai segurar, sentir um pouco a pressão, tá? E puxar aqui a capinha. Aí ele faz essa decapagem, tá bom? Então assim você consegue descascar o fio, tá? Pode acontecer, se você apertar muito, ele vai pegar no fio, vai fazer muita pressão, não vai funcionar essa decapagem. Outra forma também de desencapar o fio aqui é usando um estilete. Você corta só a capinha de fora e puxa o alicate, ou com o alicate universal também você consegue fazer esse mesmo processo. Tá joia? Alicate universal. Lembrando que aqui você precisa ter uma habilidade de não apertar muito, tá? Já com esse aqui, você tem a medida aqui, você trava nesse parafuso, ele já fica o buraquinho para o fio passar, né? Então você não corre o risco de arrebentar o cabo aí. Tá joia? Então, cabo decapado. Vamos agora fazer a nossa emenda, tá? Aqui eu vou fazer uma emenda simples, bem rápida, para a gente poder ir direto para a nossa elétrica, né? Na nossa outra aula de elétrica a gente vai falar um pouco mais sobre as emendas. Tá joia? Aqui então uma emenda bem rapidinha aqui, simples, da básica. Pedaço de fita isolante. Vou usar aqui o alicate de corte para fazer o corte da fita isolante. Lado 1 feito, vou fazer aqui agora o lado 2. Aqui, se eu quiser mais pressão na torção, eu posso botar aqui o alicate, né, e apertar mais. Então é uma bancada, né, de teste. Do jeito que tá, já está bom. Vou cortar aqui mais um pedaço de fita isolante. O bom de você usar o alicate de corte diagonal para cortar a fita, ou o estilete, é que ela fica com a ponta bem retinha. Quando você puxa para ela arrebentar, ela não fica legal não. Então cortei aqui, ó, o alicate de corte. Ele é tão bom para cortar que ele corta a fita isolante. Se eu usar aquele alicate comum, ele não tem fio nem para cortar, né, um pedacinho de fita. Isso. Fazendo aqui o isolamento, ó, bem apertadinho aqui. Então aqui agora temos aqui o fio devidamente emendado, beleza? E agora nesse lado aqui, o que a gente vai ligar? Vamos ligar a nossa tomada, tá? Para ligarmos a nossa tomada, vou desmontar aqui essa caixinha. Ela tem umas garrinhas aqui embaixo, né? Dependendo do modelo que você comprar aí, você pode precisar tirar algum parafuso. Essa aqui é toda de encaixe. Então aqui eu tenho 2 parafusos, né, de fases e um de aterramento. Então aqui eu tenho fase e terra, ou fase, neutro e terra, tá bom? Isso da elétrica AC a gente viu na nossa aula, tá bom? Então aqui a fase, o terra, né, ele é marcado com um símbolo, tá bom? Não sei se dá para ver aqui na definição, mas vocês vão ver o símbolozinho do terra. Vou colocar aí no vídeo também, tá? E como você pode escolher, de repente, estar numa rede 110, ele também tem o N aqui do neutro, tá? Para você saber de que lado vai o neutro.
Então é fase, terra e neutro, se você for fazer uma rede 110. Apesar de não ter diferença de polaridade na hora de você medir uma corrente, alguns equipamentos exigem que o neutro, né, fique na posição do neutro. Então isso vai vir especificado, principalmente essas tomadas de 3 pinos, ele já espera que o terra esteja no meio e que o neutro esteja no lado correto. Então você não consegue inverter a tomada de 3 pinos porque ela não permite, né, você ligar ela de forma diferente. Então é bom você observar o lado. Tá joia? Aqui é bem simples, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó, decapar, tá bom? Abrir aqui o lado, decapar as pontinhas e colocar lá. Então, corte no meio, abriu aqui, separou. Vamos fazer aqui, tirar a nossa ponta. Aqui nessa ponta, vou dar uma torcida aqui, porque esse cabo é flexível, então eu não quero que essas perninhas se soltem, tá? Vou fazer a conexão aqui de um lado e do outro, tá bom? E aqui eu preciso apertar. Esse parafuso aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Você vê que ele é fenda e Phillips. Como que ele é fenda e Phillips? Tá vendo que a fenda dele é vazada, ela vai de uma ponta a outra, enquanto ao lado da Phillips para no meio. Então eu posso usar qualquer chave aqui, ou uma chave fenda ou uma chave Phillips. Particularmente eu prefiro usar uma chave Phillips porque ela tem mais pegada, eu não preciso ficar tentando acertar o lado. Mas aqui eu vou usar a minha chavezinha de teste, porque é um aperto simples, eu não vou forçar muito ela. Lembrando que essa chave não foi feita para botar força, tá? É só para encostar. Se você botar força, ela é toda de acrílico, vai quebrar. Então vamos lá. Cheguei aqui, encostei de um lado, do outro lado. Encostei aqui, um leve aperto, sem danificar a nossa chave. Ok. Teste de encaixe, né? Faz um teste puxando para ver se está bem encaixado. Aqui no caso está bem encaixado. Então, essa ponta aqui está finalizada. Eu volto ela para a base aqui. Ó, coloquei ela aqui, bonitinha. Tá? Vou agora ligar essa caixinha aqui de acabamento aqui. Vai ficar bem legal. E pronto, a tomada aqui não tem nenhuma função, né? O interruptor não tem nenhuma função aqui, é só a tomada. Então agora a gente tem a tomada aqui e a outra aqui. A gente ligou, pode ligar, né? E pum, energia infinita. Não. Aqui, então já fizemos aqui a ponta fêmea e a macho, né? Tomada fêmea, tomada macho. E nós podemos agora ligar isso aqui na tomada e teremos energia saindo aqui, beleza? Essa é a primeira parte. Vamos testar? Eu tenho aqui uma régua aqui na frente de tomada com 110 volts. Liguei, beleza? Vamos fazer agora o teste. Primeiro eu vou fazer um teste de corrente. Vamos ver se eu tenho corrente em um dos lados aqui. Opa, aqui eu já tenho. Ó. Minha fase está desse lado, pela posição que eu liguei a tomada ali. Então aqui está a fase, acendendo aqui a nossa lâmpada de teste. Pela distância a gente não vai conseguir ver agora, mas a gente já viu na primeira aula eu mostrando essas ferramentas como ela apresenta. Então vamos medir a corrente, ou voltagem, como alguns chamam, mas na verdade voltagem é a unidade de medida, né? A gente mede a tensão, umas nomenclaturas bem específicas. Os eletricistas profissionais ficam chateados quando a gente mede. Coloquei aqui a minha unidade de medida em 750, beleza. Corrente alternada, vou colocar aqui na tomada e nós temos na tomada 120 volts. Vou mostrar aqui para vocês, 120 volts, beleza?
Joia. Até aqui então uma tomada simples, normal, sem nenhum mistério, como a gente já viu, uma extensão simples faz exatamente a mesma coisa. O que vai ser de diferente? Vou desligar agora aqui da tomada. Ó, desliguei. Beleza? Onde que vai entrar a nossa diferença aqui? A diferença vai vir aqui, ó, no meio, né? Bem próximo aqui do meio do cabo. Deixa eu abrir uma passagem pequena aqui para esse cabo passar e ele não ficar agarrando. Beleza. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou abrir uma passagem no meio do cabo, eu vou interromper esse circuito, vou fazer um corte aqui e nesse meio aqui eu vou colocar o bocal com a lâmpada. Tá? Vamos lá. Como que eu vou fazer esse corte aqui no meio? Quando você for cortar um fio, tá, no meio, primeiro fato, verificar se ele está energizado. Não sei se ele está energizado. Nunca corte 2 fios ou mais, 2 cabos ou mais assim. Porque no você cortar a ponta da lâmina é metal, metal é um ótimo condutor de eletricidade. Aqui eu tenho a energia passando. Então, na hora que eu romper aqui o plástico, né, o plástico isolante, eu vou fechar um curto aqui. No eu fechar o curto aqui, eu vou danificar o alicate, porque ele vai superaquecer assim que eu encostar, ele vai tirar aquela foto, né, daquele de foto que a gente tira na elétrica quando faz alguma coisa errada. Ele vai ter esse curto aqui. O que eu tiver ligado na ponta pode acontecer de queimar, né? Então pode acontecer de danificar e queimar. E se encontrar para trás na casa, se tiver alguma coisa ligada, também pode acontecer de danificar até o disjuntor desarmar. Porque a gente não prestou atenção e cortou o cabo. Então, como é que eu faço o corte do cabo? Primeira coisa, a gente tem que separar os cabos, né? Ainda mais aqui que eu só quero uma das pontas que eu quero cortar, não quero cortar as duas. Então, vou separar. Nesse caso aqui, como é um cabo em paralelo, eu vou juntar, dobrar ele aqui, ó. Dobrei, e eu vou fazer um corte aqui, ó, nessa posição, tá vendo? Igual a gente fez para separar a ponta, que eu vou fazer só que com 2 partes. E aí eu tive esse resultado. Eu abri o cabo bem no meio, sem cortar. Se eu não sei se ele está energizado, isso aqui é uma maneira de eu conseguir fazer o corte dele, ó. Eu separei eles, depois de separado fica mais fácil. Aí eu posso vir aqui, corto um lado, entendeu? Coloco a minha canetinha para ver se eu tenho a minha chavinha teste, para ver se eu tenho energia. Depois corto o outro lado e repito o processo de teste para ver se eu tenho energia nas 2 pontas. Aí eu sei se ele está energizado ou não. Beleza? Aqui para a nossa aula eu vou separar aqui um pouco mais o fio, tá? Deixá-lo um pouco mais separado. E agora eu vou fazer uma interrupção em um dos lados do circuito. Eu vou cortar o cabo. Cortei, agora ele está assim, tá? Separado, vejamos. E aqui vai entrar o nosso bocal, beleza? Então vamos lá, repetir o processo de decapagem. Decapagem de um dos lados. Decapagem do segundo lado. Aqui. Esse bocal aqui ele já tem uma chavinha bem pequenininha, tá vendo? Então aqui eu vou precisar de uma chave menor para fazer a abertura dele. Então eu vou usar a minha chave multiuso, tá? Que é com a ponta Phillips. Eu consigo fazer a abertura dele aqui. Lado 1. Lado 2. Prontinho. Vou juntar aqui os fios capilares do nosso fio, nosso cabo, tá? E vamos fazer aqui a inserção. Primeiro em um dos lados, fechei aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro em um dos lados, tá bom? Aqui é o outro lado, ó, tá com o parafusinho aberto. Eu vou colocar o fio, né, torcer a pontinha dele para ficar todo juntinho. Coloco ele aqui de novo.
encaixado. E agora eu vou apertar o parafuso. Beleza, agora nós temos esse resultado. O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, a energia ela vem de uma ponta do fio, passa, só que para ela chegar do outro lado, ela precisa passar pela lâmpada. Então vamos colocar uma lâmpada aqui. Tá? Eu vou fazer um desenho de um diagrama e vou colocar para vocês na tela. Tá? Nesse diagrama vocês vão ver, de um lado está chegando energia, um fio passa, o outro vai na lâmpada e aqui é como se fosse um interruptor. Se eu ligasse aqui, quando eu apertar isso aqui, a lâmpada iria acender, né? Seria como se fosse a função de um interruptor para essa lâmpada acender. Tá joia? Então vou ligar aqui na tomada. Ó, ligado na tomada, a lâmpada não acende, tá? Porque não tem energia. A energia está parando aqui, ó. Como a energia está parando aqui, a lâmpada não acende. Vamos medir aqui para ver se está chegando energia aqui. Vamos lá, 750 volts. Está chegando aqui 100 e... Essa tomada é maior, 20 amperes, ó, 120 volts. Passando pela lâmpada, entendeu? O que acontece se eu fechar um curto aqui agora? Se eu emendar uns fios aqui agora? Se eu emendar os fios aqui agora, a lâmpada vai acender, que ela vai entender que é um circuito fechado. Então eu fechando esses fios, a lâmpada acende, entendeu? Porém, se eu ligar uma fonte, por exemplo, liguei aqui uma fontezinha, né? Aquela fonte nossa 9 volts. Quando eu liguei aqui a fonte 9 volts, se eu medir aqui, ó, a nossa fonte, eu liguei aqui no nosso circuito, tá? Uma fonte 9 volts e ela está me entregando 9 volts passando pela lâmpada, né? Então nós temos aqui a lâmpada vindo da tomada, aqui a outra tomada, ligando uma fonte e a luz não acende. A luz não acende por quê? Porque o fluxo, o consumo de energia aqui é pequeno. Então, ela precisaria de ter muito consumo aqui, né? Isso aqui está quase praticamente fechando um curto para a lâmpada acender. Então, com isso, a gente criou um circuito de proteção. Porque se eu pegar um equipamento, uma fonte que está em curto, por exemplo, que ela fechou curto, né? E eu ligar essa fonte na tomada agora, a lâmpada vai acender e eu não vou estragar nada. Então agora esse aqui é o nosso circuito de proteção montado e funcionando, tá bom? Nas nossas aulas a gente vai ver o funcionamento dele, como ele protege, o que acontece. Então muito obrigado, turma! Até a próxima aula!